Olá, eu sou José Eduardo Marcondes de Almeida, pesquisador científico aqui do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Pertencemos à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e nossa unidade fica aqui em Campinas, onde nós desenvolvemos pesquisa com controle biológico de insetos e ácaros. Atualmente, nós trabalhamos direto com fungos entomopatogênicos. E o objetivo da nossa palestra aqui é falar um pouquinho sobre o trabalho de controle biológico de cigarrinhas da raiz, cigarrinhas da folha e cigarrinha das pastagens com o fungo Metarrhizium anisople. Vamos iniciar aqui compartilhando a tela com vocês para a gente poder começar a apresentação aqui sobre esses assuntos. Muito bem. Nós estamos iniciando aqui com o controle da cigarrinha das raízes da cana-de-açúcar. A cigarrinha das raízes da cana-de-açúcar surgiram exatamente no período em que foi proibida a queima de cana-de-açúcar no estado de São Paulo para a colheita. E surgiu, então, a ocorrência aí dessas espécies, que na realidade no início se pensava que era somente Maranava fimbriolata, e hoje já se sabe que temos muito mais Maranava spectabilis espalhados, né? Além de outras como a fimbriolata famosa, como também Maranava liturata. O único problema é que a gente precisa dessecar o inseto para ver sua genitália, para se conseguir fazer uma análise mais correta, inclusive da espécie e da questão sexual. É um inseto que tem um ciclo de vida relativamente curto, com ovo vivendo aí em diapausa. Esse é o período mais longo da vida do inseto, né, que pode chegar a 2 anos até em diapausa, mas normalmente o ovo dura em torno de 20 dias, a ninfa sugando as raízes aí debaixo dessas espumas, como está aqui na figura direita, em torno de 20 dias, e o adulto também vivendo em torno de 20 dias. Quer dizer, um ciclo, dependendo da temperatura, um ciclo médio entre 40 e 60 dias, colocando pelo menos 70, 80 ovos por fêmea aí. Quer dizer, é uma disseminação muito forte que pode causar diversos problemas para a cultura, sendo os danos mais importantes, né, a queima das folhas pelos adultos, a desordem fisiológica pela injeção de toxinas, diminuição de entrenós da cana, abertura da entrada para bactérias, que vai causar problemas nas dornas de fermentação, ou mesmo no próprio sistema de produção de açúcar, já que se perde muito, né? O açúcar, o pol da cana diminui bastante. Aqui embaixo nós temos uma figura mostrando a ninfa sugando as raízes e os colmos com redução de diâmetro, com definhamento. A perda de produção é muito séria, chegando até 60%. As cigarrinhas, elas geralmente ocorrem no período mais chuvoso. Então, a gente vê aí as gerações, né, da cigarrinha da raiz no centro-sul do país, em torno de 3 gerações, começando ali no início das águas, com as primeiras ninfas, com os ovos em diapausa durante todo o período de seca. Essa primeira geração ela é menor em termos de quantidade, porém, ela começa a colocar vários ovos, fazendo, então, uma segunda geração em torno de novembro até janeiro, e a terceira geração variando aí de janeiro a fevereiro, no começo de março, podendo esse ciclo ser ajustado conforme as chuvas de cada região. No estado de São Paulo, normalmente a gente vê um período mais intenso, de outubro até março de cada ano, aí, de cada período de chuva. Porém, os ovos que ficam em diapausa podem durar meses até anos no solo, o que faz com que haja um remonte da população da cigarrinha. Isso realmente é um perigo muito sério. E aí a gente vê pelo menos 5 estágios de crescimento, né, de instares, das ninfas, né, é um inseto
que tem ovo, ninfa e adulto, então a gente não vai ter o período de pupa, né? E aí você tem as ninfas maiores, sendo mais interessante fazer aplicação de fungos ou mesmo outro sistema de controle, principalmente nas ninfas maiores. A recomendação de aplicação é sempre com aplicação de ninfas de tamanho médio, com alteração do ciclo de vida conforme os microclimas. Em São Paulo, as chuvas que ficam concentradas de novembro a fevereiro, a gente tem que tomar esse cuidado na avaliação. O Paraná, as chuvas de setembro a março, e no centro-oeste de outubro a março. Então, realmente, isso pode variar conforme a sua região. E nos solos argilosos, onde tem maior teor de matéria orgânica, então você tem melhor retenção de umidade, o manejo adequado de plantas daninhas também pode interferir no controle da cigarrinha, principalmente buscando aplicar primeiro o herbicida para depois entrar com o metarrísio. E fazer a manutenção de aplicações de metarrísio anisópline, principalmente nas áreas com histórico, né? Com aplicações sistemáticas por 5 anos, pelo menos, nós vamos ter um controle biológico mais eficiente. Na realidade, nós não temos um controle eficiente logo no primeiro ano, tá? A recomendação normalmente é de 2 a 5 vezes 10 a 12 conídeos por hectare, sempre fazendo uma pré-mistura com 1 hora no máximo de antecedência da aplicação e fazer aplicações a partir das 16 horas ou em dias chuvosos com umidade relativo sempre acima de 65%. O bico leque, né, pode ser utilizado de 200 a 300 litros de água por hectare, ou o bico cone cheio, 100 litros por hectare, também é preconizado aí para ser utilizado no controle dessa praga. Na recomendação de aplicação também, é importante dizer que a aplicação aérea deve utilizar mais ou menos a mesma dosagem, de 2 a 5 vezes 10 a 12, com as mesmas recomendações, com o bico de vazão de 30 a 40 litros por hectare. A aplicação sólida também pode ser feita com arroz mais fungo, jogando aí com o famoso pé de pato, né, que é a granuladeira aérea, onde você faz aplicação de 7 a 10 quilos por hectare. Mas um ponto importante que a gente tem que levar em conta aqui é que sempre a umidade relativa deve estar acima de 65%. E aí, a gente vê alguns exemplos, né, de áreas com 4 anos de aplicação. Veja no primeiro ano, em azul escuro, como a população ainda se diferenciou, né, com bastante ninfas no período de fevereiro a março, que é normalmente a terceira geração, com um pico. No segundo ano, a gente já vê uma diminuição, e a partir do terceiro, quarto ano, a população entrando em equilíbrio. Essa é uma área que a gente fez em 2006 e é bastante assim didática, né? Mostrando esse efeito da aplicação durante os anos de aplicação do metarrísio anisópline. E isso também pode variar conforme a variedade. Por exemplo, essa variedade 1842, que era muito susceptível, né? Você tinha uma grande população de ninfas ali, de cigarrinha da raiz, a gente pode ver que a diminuição ocorreu ali no terceiro e quarto ano, mesmo assim, ainda com uma certa população de chamar atenção. Então, a questão da variedade também pode ser importante na hora de fazer o manejo. Pensando em mudar a variedade para aquelas que são menos susceptíveis ou que menos produzem ovos e ninfas no ambiente. O controle, né, deve sempre ser pensado em relação ao monitoramento. A gente sempre acha que tem que encontrar insetos mortos com fungo. Sim, claro, é importante ver o parasitismo, mas o mais importante é ver se houve redução da população da praga. E esse equilíbrio só vai acontecer a partir do 5º ano de manejo. Então, realmente é um controle biológico. A gente pode fazer uma analogia
com o controle biológico da broca da cana com Cotésia flavipes. E aí a gente também vai ver a ocorrência de outros inimigos naturais, como a Baticoa apiculata, o nematóide entomopatogênico, ou mesmo o predador aí, né, um díptero, né, uma mosca predadora chamada Salpingogaster nigra, que lembra uma vespa, né, mas é um díptero mesmo. O controle da cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar, ele está sendo aplicado já desde 1999. Em São Paulo, tem pelo menos 350 mil hectares a 400 mil hectares, sendo uma área no Brasil que varia a cada ano de 1,5 milhão a 2 milhões de hectares. Realmente, ainda precisamos melhorar em termos de quantidade de fungo para ser aplicado, mas a gente vê assim como hoje o número de empresas interessadas nesse desenvolvimento tem crescido e sido um fator importante para oferecer controle biológico. Falando da cigarrinha das raízes, a gente também lembra da cigarrinha das folhas da cana, que geralmente ocorre em alguns estados do Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e às vezes também no estado de Santa Catarina, na região mais litorânea, onde é mais quente e tem mais umidade. Normalmente, essa cigarrinha das folhas, ela só ocorre nas regiões onde tem alta umidade. Por isso que são insetos que estão mais presentes nas regiões litorâneas do Brasil. A cigarrinha Maranava posticata é bastante diferente da fimbriolata, né? A gente vê aí a Maranava posticata com alguns desenhos, né? Nas duas, na figura 2 aí, embaixo, mostrando o rendilhamento das suas asas, né? E ela fica na bainha da cana, geralmente com um ciclo de 80 dias. Esse é um ciclo maior e coloca bem mais ovos do que a Maranava fimbriolata ou Maranava spectabilis. É um inseto com uma coloração um pouco diferente, mais escura, e os ovos e as ninfas costumam ficar nas bainhas da cana. Então, realmente, sugando aquela região onde a gente logo vê um efeito na própria folha da cana. Então, há uma queima das folhas pelas ninfas e adultos, já ocorre uma desordem fisiológica muito mais intensa, diminuição de entrenós da cana, onde também se tem a abertura para bactérias que contaminam as dornas de fermentação e, com certeza, a perda de produtividade da cana e do próprio açúcar e álcool. Realmente é uma praga muito importante nas regiões litorâneas, causando aí problemas seríssimos, até 60% também de perdas. Geralmente o monitoramento ocorre também com o início das chuvas, avaliando entre 25 a 50 canas por talhão. Avalia-se o número de ninfas e adultos por planta e o nível de controle de 2,5 a 1 ninfas por metro linear ou um adulto por cana. Realmente, logo cedo, quando se já vê essas ninfas, a gente deve começar a fazer o trabalho de aplicação de metarrízia. A mesma coisa deve acontecer com cigarrinha da raiz, só que a raiz é o objeto de avaliação. Se faz a avaliação no nível de solo, no caso da cigarrinha da raiz, e na folha, na cigarrinha Maranava posticata, faz a avaliação na bainha da folha da cana. O controle biológico com metarrhiza anisopli ocorre desde 1961 no Nordeste, com uma área atingida no início até 800 mil hectares. Hoje, essa área está em torno de 250 mil hectares. A aplicação aérea é mais eficiente, porque geralmente a cana já está alta e a gente não consegue um controle muito adequado. Então, você faz uma aplicação de 3 a 5 vezes 10 a 12 colírios por hectare, com uma pré-mistura, com início de 1 hora antes de antecedência, com aplicação a partir das 16 horas, ou em dias chuvosos, onde se consegue fazer voo. Né? Há o bico aí de vazão de 30 a 40 litros por hectare. Então, realmente é um trabalho bem interessante,
e se tem um efeito muito importante com a redução da população da praga, o parasitismo de ninfa, o parasitismo de ninfas e adultos e o equilíbrio, né, da manutenção só vai ocorrer também a partir dos 5 anos de manejo. Então, é muito importante se fazer esse monitoramento constante. As empresas no Nordeste, principalmente as usinas de açúcar e álcool, já produzem fungo, né, no saquinho plástico a partir de 1970, mas antes até já se fazia aplicação de metarrísio, só que não havia saquinho de polipropileno, se fazia em garrafa de Rolfs, quer dizer, um trabalho muito mais sério, mais complicado, né, porque você tinha que lavar as garrafas, era muito mais complicado. Hoje é muito mais simples e a gente consegue fazer um trabalho bastante importante aí em termos de controle biológico. Nós vamos ter também a cigarrinha das pastagens, que a gente vê aí, basicamente, o mesmo efeito que no caso da cana-de-açúcar, seja da cigarrinha da raiz ou cigarrinha da folha. Nas pastagens, todas elas atacam a parte mais baixeira e as raízes dos capins. E se a gente for pensar que a área da pastagem do Brasil tem mais de 200 milhões de hectares, maiores áreas e rebanhos no Pará, Rondônia, no estado do Mato Grosso, nós temos um trabalho muito mais abrangente a ser feito, né? Nós temos pelo menos 4 principais espécies, mas já se sabe que existe Marranava fliturata, Marranava spectabilis, Deois complecta, Notosulia intereriana e outras notosúlias. Realmente é muito mais espécies de cigarrinhas. Então, a gente precisaria conhecer melhor essa biologia, né? A Deois incomplecta, Deois, a Marranarva, né? Spectabilis, Marranarva liturata, são ninfas que vão atuar na parte mais baixa, principalmente da Brachiara decumbens. A partir do momento que começou a se utilizar a Brachiara decumbens, né? O braquiarão, o negócio se espalhou de uma maneira muito séria, e aí você tem uma dificuldade de controle muito importante, principalmente nessas regiões mais úmidas do país, mais quentes e úmidas, né? No estado de São Paulo, no centro-sul, pelo menos, a gente tem 3 gerações, mas no estado do Mato Grosso, Pará, Rondônia, podem chegar a 5 gerações. Então, é um negócio bem mais complicado de ser controlado. Então, a gente precisa fazer um manejo bem adequado, talvez mudando um pouco os capins, né? Fazendo uma adubação correta da sua pastagem. O manejo do gado também é importante. Às vezes é preciso deixar o gado comer bastante para baixar bem o capim e o sol fazer um trabalho de controle ali no seu pasto. Veja aqui alguns dados, né, de fotos com pastagens bastante atacadas, né? Aqui no período chuvoso, o capim está todo seco, realmente assusta, né? Porém, quando chega nessa condição, é porque já se passou o período de fazer o controle. A gente deve evitar deixar chegar nisso. Então, por isso que o monitoramento é muito importante, né? Veja aqui a quantidade de insetos. Aí vai ficar muito mais complicado até para um controle químico. Não vai passar de 60% de controle. A gente precisa fazer um trabalho de monitoramento bem feito. Quando está com 25 ninfas por metro quadrado, em 10 dias elas reduzem 30% a população, a produção, né, de capins. Então a gente não pode deixar chegar nesse nível. Em média, aí se admite um prejuízo de 15% na produção de massa verde. E o nível de dano econômico, ele é de 20 a 25 ninfas. Então a gente tem que fazer o controle antes de chegar nessa quantidade, né? Para fazer o monitoramento, nós indicamos caminhar nas pastagens a cada 20 a 30 dias, após o início das chuvas, utilizando um quadro de ferro de 25 por 25, que deverá ser lançado sobre o capim e ali fazer a contagem de ninfas, pelo menos 4 pontos por hectare, obtendo assim o número de ninfas por hectare. Aqui está um exemplo de um quadro de ferro. Você pode fazer de 4 até 16 pontos por hectare, depende da região onde você está trabalhando.
Se tem muita ninfa, já se sabe que ali tem bastante ataque, é bom fazer um número maior de pontos, que aí você já vai ter um número por hectares. Na instalação da pastagem, no manejo, a gente tem que pensar também em usar espécies forrageiras diversificadas, mantendo-se aí pelo menos 30% de nível de espécies existentes. Esse é um problema que a gente vai encontrar quando se fala da região norte, né? Então, a gente tem que saber qual capim utilizar. Em solos mais pobres, recomenda-se o capim gordura, o andropógon, consorciação com leguminosas e adubação de formação fundamental para a gente ter uma pastagem bem forte. E no manejo nas pastagens formadas, a manutenção da gramínea numa altura mínima de 25 centímetros, né? Com a divisão da pastagem em piquetes, demarcando os locais da postura para aplicar as seguintes medidas: reduzir a população de adultos na primeira geração, usando o fungo aí, uma dosagem bem forte, de 5 vezes 10 a 12, a 10 a 13 conídeos por hectare, ou até mesmo com um inseticida compatível de choque. Quando a gente faz esse tipo de manejo, por exemplo, com o Metarrhiza anisopli, a cepa IBCB 425, nós vamos encontrar o efeito de outros inimigos naturais, como o Baticoa apiculata, que é um fungo entomophthoralis, né? Muito importante, e também adultos mortos aí com o fungo Metarrhiza anisopli. Conhecer sobre controle biológico de cigarrinhas da cana e pastagens com o fungo Metarrhiza anisopli, ele é fundamental para que a gente possa fazer adequadamente esse tipo de aplicação com o produto à base de fungo para o controle biológico. Eu quero agradecer a sua participação aqui e até um próximo curso. Muito obrigado.